Fala galera, 3 de acréscimo na área, Campeonato Brasileiro começou. Vitória, vida sem jeito. Que joguinho miserento. O Vitória é o seguinte, gol relâmpago, juiz empenando, Vitória com 80 minutos com um jogador a mais, sem conseguir dar uma brocadinha no Flamengo. Meu amigo, o que foi que aconteceu com o Vitória, Pedro Santos Sérgio? Parabéns, você resumiu o jogo, Vitória 80 Acabou, acabou. 60 segundos de acréscimo. 60 segundos de acréscimo, o que antes era 3 minutos, passou para ser 20 e tantos. 50. Você resumiu bem, mas foi viu. Velho, o Vitória, quando começou o jogo, seria aquele time que, vou mostrar pra que eu vim. Aí rolou a bola, o Vitória foi pra cima. Aí o Juan deu um chute, Canu errou um bote, a defesa do Vitória toda desarrumada. O Flamengo com 1, 2, 3, 4 toques na bola. Paquetá com uns toques, uma chapa raspando a grama. Esse cara é bom. Não, Paquetá é muito bom jogador. Bom jogador, muito bom e a mesmo. chapa foi nojenta. E teve gente dizendo... Não é qualquer um que dá questionando, que faz aquele gol. Kaique não falhou. Eu também acho que não. Porque é uma bola muito difícil de ser defendida. Muito bem finalizada, muito bem finalizada. Muito a bola foi, ó... E foi raspando a grama demais. Exatamente. Eu não vou culpar Kaique nesse lance, não. Poderia até dizer que foi uma bola que ele poderia vir a defender. Mas colocar a culpa nele de maneira alguma. E então, a que se deve essa atuação, digamos, lamentável, pode dizer? Lamentável talvez seja exagerado, porque... Mas broxante, digamos assim. Foi frustrante pelo contexto. Por que foi pelo contexto? Porque assim, quando você começa um jogo, um campeonato brasileiro, o Vitória vindo de um campeonato baiano, aí o time já não estava passando confiança, né, com a equipe principal. Aí foi pra final todo desfalcado, perdeu o título. Perdeu o jogo pro Internacional na falha do goleiro no final do jogo. Nem a torcida do Vitória foi em peso lá, né? O público total foi 13 mil pessoas. Por sinal, me desculpe, mas sábado, 7 horas da noite, estreia na Série A, apenas 13 mil torcedores. Por mais que o contexto seja desfavorável, eu acho que o torcedor do Vitória está devendo. É isso. Já há algum tempo, né? Tem vários fatores que a gente sabe, que entende o torcedor, que o momento não é bom, que o torcedor está desconfiado. 3 derrotas seguidas. 3 derrotas seguidas, tudo eu entendo perfeitamente. Mas uma estreia de Campeonato Brasileiro é pra... Mas, pelo amor de Deus, contra o Flamengo, um jogo estreia na Série A, pra você, tipo assim, acabou aquilo tudo lá, vamos começar do zero. Sim, claro. E foram 12.669 pagantes, 13 mil pessoas no estádio, e realmente é um público muito pequeno. Depois de uma torcida que cobrava via de acesso, agora tem, né? Cobra promoção, o clube está fazendo promoção. Sim. Um jogo contra o Flamengo, que querendo ou não, é um jogo que tem um apelo, é um jogo grande, né? O jogo que o torcedor vai, proporcionalmente, tinham mais torcedores do Flamengo que lotaram o seu espaço do que do Vitória. Inclusive fazendo barulho, né? Muito barulho. Pois é, então assim, realmente, por mais que eu entenda o lado do torcedor que só cobra em rede social e não vai para o estádio, não exerce a frase que Cássio faz, que eu já roubei dele, que eu achei muito bonita, não exerce o direito de torcer. Esse cara é bom pra caramba. Não exerce o seu direito de ser torcedor na arquibancada. Namorem aí. Né? Não exerce o seu direito de ser torcedor na arquibancada, também não pode cobrar depois não. Que é muito fácil torcer na boa e só ir pro estádio na boa. Torcedor que é torcedor tem que ir na hora ruim também. Aí você vê que Pedro definiu bem como era a temperatura do jogo, né? Não se esperava. Eu vou dizer a você que assim, eu coloquei até no palpite da gente que o Vitória venceria o jogo, mas muito mais porque estava tudo muito desfavorável ao Vitória, né? O Flamengo tem um elenco caríssimo, de muita qualidade. O técnico Barbieri está ali tentando deixar o time mais agressivo, veio muito para cima. Um volante só, o Cuellar. E aí, era difícil imaginar que o Vitória assim, vai fazer um grande jogo, passar sobre o Flamengo. Mas futebol. De repente é um jogo que o Vitória se supera. Mas o Vitória estava ressabiado. E aí, toma 1-0 com 16 segundos. Porra, aí a coisa fica assim, caralho, velho. A defesa sempre foi o calo do time, não é de hoje. Aí, 16 segundos de Série A já toma um gol. Deve ter passado uma série de filmes de terror na cabeça do torcedor. Vai perder de novo em casa, vai vir tudo de novo. Aí vem um lance com 10 minutos que o Vitória até equilibrou um pouco as ações. Foi para cima, o Rodrigo Andrade bem participativo, isso não quer dizer qualidade, mas participando ali do lado direito. Chutou a bola, bate, rebate, zagueiro na trave. A bola chegou a bater na trave, quando o heavy, a bola bate na trave e volta para Denilson. E Denilson senta o pé, a zaga salva e depois chute de Rainer. Bola na cara do Everton. Na cara. Agora, deu pra enganar, né? Porque Everton faz assim. É isso. Eu tava assistindo o jogo pela TV. E o lance é muito rápido. Eu tava assistindo o jogo pela TV. Na hora que bateu, eu falei, pênalti vai pra rua.
questionei. Eu tava na cabine e a impressão que quando a bola bate, que ele faz no reflexo, ele é nocauteado. Ele dá uma pancada e faz assim. Exatamente. Tanto que na hora... Mas peraí, você achou que não foi na hora? Não, na cabine olhando, na cabine achei que ele tinha feito uma defesa. Porque é o que dava pra imaginar. Muito rápido. Só que o que é o grande lance? O árbitro tava ali do lado. Tanto o árbitro principal, Wagner Reuey, como o auxiliar de linha. Velho. Aquele sacana que fica ali. O que o pessoal pode chamar de espantador de quero-quero. O cara tava ali pertinho. Eu vi uma coisa interessante hoje nos noticiários esportivos, que é o pessoal falando assim, porra, o jogador não ajuda com a arbitragem, né? Porque faz uma pressão gigantesca, a imprensa não ajuda, na verdade ninguém ajuda. Aquele lance, mesmo o cara próximo, o cara tá de lado, aí vê Everton Ribeiro fazer assim, sacou? E a bola bate muito rápido. Então eu acredito que até pro cara que estava ali do lado, o árbitro de linha, eu não tô defendendo não, porque a gente já viu muita cagada desses caras aí. Inclusive dizem que a melhor posição para assistir o jogo é ali, porque o cara não faz porra nenhuma, só fica... É um ato tradicional que não some nada. Esse lance para mim é um dos lances mais complicados de que você pode atenuar por conta da velocidade do lance, você pode atenuar porque a arbitragem brasileira peca muito em qualidade. Os árbitros são ruins, são ruins. Os caras não são profissionais para começar daí. Então assim, mas ainda assim, Cássio e Fabinho e o pessoal que tá vendo a gente, eles são pagos pra isso. É isso, e é jogo de alta performance, né? Exatamente. Não dá pra... Porque foi um erro grave. E por mais rápido que seja, Cássio, o ato tradicional tá do lado. Everton Ribeiro tá a 2, 3 metros Outra dele. coisa interessante, você falou, jogo de série. É engraçado que a punição pra esses árbitros que fazem essas cagadas é jogar pra Série B. Pois é. Aí vai... Como é que quer melhorar o futebol brasileiro? Não vai. Tipo assim, vai pro refúgio lá pra Série B. Agora, isso tinha 10 minutos de jogo, né? E aí Everton Ribeiro expulsa, Thiago bate na bola. E bem, no final, bateu com Diego Alves. Um histórico pegador de pênalti, pelo menos na Europa. O da Europa era assim. O daqui bateu, fez 1-1. E aí, evidentemente, o jogo mudou todo, né? O Henrique Dourado saiu, entrou o William Arão. O Flamengo teve que se reinventar ali com sua proposta de jogo. Mas o Vitória não chegou a ser um time que deixasse o Flamengo desesperado. Né? Você não viu o Flamengo agoniado, tomando pressão, a bola passando aqui e ali. O Vitória cruzou com uma zorra na grande área. Cruzou não, jogou a bola na área. Dizer que aquilo é cruzamento não é. Porra, gastou muitas vezes uma oportunidade de construir melhor um ataque com esse tipo de lance. Então, fica a frustração, porque assim, que o Vitória jogou 80 minutos com um homem a mais. O Flamengo praticamente abdicou de ser um time de pressionado, criou uma outra chance, mas só ia muito na boa. E o Vitória não conseguiu criar. Se o Vitória assim, foi 2-2, mas o Vitória criou com uma porra, Diego Alves pegou pra caralho, os caras perderam o gol embaixo da trave, não, criou. Não. Mas inclusive o Flamengo, mesmo com um a menos, durante todo esse tempo, ou seja, cansado, extenuado fisicamente, já com aquela pressão, aquela tensão toda, o Flamengo ainda criou boas chances de marcar gol no Vitória. Tanto que fez o segundo gol. O Vinícius Júnior perdeu um gol da Zorra. O elenco na jogada de Paquetá no contra-ataque, que Ramon levantou o Paquetá e ficou por isso. O elenco do Flamengo, vocês acham que é muito superior ao do Vitória? Tanto o time quanto o elenco. Tanto o time quanto o elenco. Sim. Fabio, você vê Vinícius Júnior, você vê Diego, você vê Everton Ribeiro, você vê Lucas Paquetá, você vê Henrique Dourado, você vê Cuejá, você vê uma zaga que com Juan e com Hever, que beleza, não são Juan e Hever de antigamente, mas você prefere Juan e Hever ou Canu e Ramon? Exatamente. Pegando por essa perspectiva, o empate não foi um resultado. Olha, eu coloquei no Twitter algo que o torcedor do Vitória entendeu, o do Bahia já veio na sola. Eu falei que pelo que tinha sido um resultado justo. Sabe por que foi justo? Porque pelo que a gente viu em campo, tanto o Flamengo com o homem a menos produziu pouco, tanto o Vitória produziu o suficiente para fazer o segundo gol, assim como o Flamengo, os dois produziram a mesma coisa, só que o Flamengo produziu isso, chegou no nível do Vitória que tinha um jogador a mais. Então não é só um resultado justo, como preocupante. Sim. Porque o Vitória passar 80 minutos com um jogador a mais e não conseguir vencer o Flamengo, bicho, você com 80 minutos e um jogador a mais é para você ir lá dentro e fazer 3, 4, 5, porque os jogadores vão cansar e o Vitória em momento algum deixou o Vitória em momento algum deixou o Flamengo numa situação desconfortável no jogo, porque não esteve à frente no placar, porque o Flamengo faz o segundo gol, o Vitória tem que lutar para empatar de novo, nem criou uma situação onde o Flamengo ficou desconfortável no jogar. O Flamengo se fechou com duas linhas, tentava o contra-ataque, quando não dava, rifava a bola lá pra frente e tirava o perigo. Então quando eu digo que é um resultado justo, é um resultado justo e preocupante pela baixa produtividade do Flamengo natural com homem a menos, pela baixa produtividade do Vitória com um jogador a mais, com tanta vantagem que teve. Então, pelo que a gente viu de maneira executiva, ou seja, que os dois times fizeram dentro de campo, independente de jogador a mais, jogador a menos, o que a gente viu foi um resultado para 2-2. E se o
Flamengo foi prejudicado por conta da E foi mais prejudicado, né? Porque Mas foi o pênalti e a expulsão. O Vitória também foi prejudicado Ele teve... com a arbitragem, com o gol do Flamengo que estava totalmente impedido. E é isso, né? É um erro do auxiliar de que... Será que esse cara já auxiliou uma vez no jogo de futebol profissional? A velha compensação. Porque o William Arão, repare, o jogo estava de noite, mas a iluminação do Barradão, se não é das melhores, também não é das piores. Né? O cara tá de branco. O William Arão tem mais de 1,80. Aquele cabelo pra cima, black power, que você identifica logo o cara. O Vitória de vermelho e preto, a bola tava parada, porra. É lance de bola. Eu quero entender o que é que passou na cabeça do auxiliar para não marcar aquele pé de compensou? Será que foi isso? O pessoal tem mania de não tem isso. Errado às vezes. Errado às vezes, mas foi um absurdo. O impedimento não marcado foi tão absurdo quanto o pênalti. Eu acho que o pênalti foi mais grave pelas consequências. Não, eu acho que o gol, o erro do impedimento, ele é mais absurdo. É mais claro. É mais claro. Exatamente. Agora, o Flamengo foi muito mais prejudicado pelo pênalti que existiu e pela expulsão perdeu o jogador. Mas que o lance do Ilharão foi, assim, claro e evidente. Você não tinha dúvida. Tanto que na hora que eu cobrou a falta, eu na TV fiz, bom, tá irregular o lance. E seguiu, entendeu? E aí o Heavy acabou fazendo 2-1. E muita gente falando do VAR, é isso que você ia falar? Não, vai falar o seguinte, aí muita gente no Twitter falando assim, você nunca pode dizer que o resultado desse foi justo, porque houve interferência do jogo houve interferência. Eu entendo perfeitamente, mas quando eu digo que é justo, é pelo que a gente acabou vendo dentro de campo, pelo que foi a história do jogo, pelo que aconteceu, pelo que as duas equipes produziram. E por isso é que eu fico preocupado demais como um time, seja ele qual for, passar 80 minutos com um jogador a mais e não conseguir vencer o jogo. Sobre o VAR. Muita gente nas redes sociais comentando, né, o fato do VAR e de que o Vitória votou contra. Na verdade, o Vitória não votou contra, votou contra bancar o VAR. Contra a maneira como a CBF queria colocar o VAR. Engraçado que falando em custo, não é porque a CBF queria repassar o custo do VAR para os clubes. Engraçado que na Copa do Mundo a CBF vai pagar as federações para mandar para a Copa do Mundo. Mas aí é palanque, né? Aí são as prioridades. As piores, perfeito, são as prioridades da CBF. Gastar uma nota, vai gastar mais levando gente para a Copa do Mundo do que para a implementação do VAR. E não vai ter VAR esse ano no Campeonato Brasileiro. O Vitória... Muita gente lembrou disso, que o Vitória votou contra. E votou contra, não pode reclamar. Duas coisas. Primeiro, tem nada a ver uma coisa com a outra. O VAR, se tivesse implementado, resolveria os dois lances rapidinho. Sim. 10 segundos no impedimento, uns 20 no lance do pênalti, e nenhum dos dois lances tinha sido marcado. Estavam invalidados os dois lances, pronto, vida que seguia. E aí entra a outra questão, o torcedor. O Vitória votou contra o VAR. Entenda, a CBF armou uma pegadinha. Exatamente. Certo? A CBF diz o seguinte: se você quer o VAR, você vai pagar por ele. Ok? Os clubes acham isso errado. Muitos. Na verdade, muitos deles. Eram duas perguntas. Você quer o VAR, sim ou não? Sim. Se você votou sim, você vai pagar. Isso. Se você não quer pagar, é não por VAR. Então isso é que aconteceu. A CBF fez isso por quê? Porque sabia que os clubes usariam isso para não aceitar o VAR. Então assim, o Vitória pode não querer o VAR? Pode. Pode ser que o Vitória não quisesse o VAR. Mas o Vitória tem um excelente argumento para ter dito não tem. Então a gente não pode dizer que o Vitória não quis o VAR. O Vitória se disse a favor do VAR. Vários clubes votaram. Se não me engano, só o André Sanches do Corinthians que disse que não era a favor do VAR, independente de ter que pagar. Isso. Porque ele estava contra o processo de implementação, a parte técnica e logística. Que ele achava que não ia funcionar, que ia dar merda. Mas o restante, de boa parte, foi dizer, não vou pagar, não acho certo. E a CBF lavou as mãos. Era o que ela queria, né? Aí a CBF fez assim, tá vendo aí, eu quis, quem não quis foi você não quiser. E na verdade não foi isso. Os clubes, na minha opinião, principalmente Bahia e Vitória, que são periféricos em nível nacional, deveriam cair para dentro, dizer sim e depois brigar para mudar isso. O rival, o Bahia votou. Exato. Eu penso que o raciocínio deveria ser esse, mesmo eu achando errado. Fabinho, se os clubes pensassem deveria ser no coletivo e quisessem um futebol mais justo, mais limpo e mais honesto, chegava a CBF, é para pagar 50 mil? Então vem cá, me dá aqui o árbitro de vídeo, agora me dê cá também as escalas de árbitro, quem vai cuidar da arbitragem são os clubes. Então acabou. Fazer uma negociação. Mas aí, Fabinho, quem é que vai querer, na hora de dar aquela dúvida do erro? Mas poxa, eu vou pagar 50 mil e aí eu posso ser prejudicado pelo árbitro de vídeo que eu ajudei a implementar. Na verdade não é eu, né? É um coletivo. Você tem que pensar no... Mas ninguém pensa no coletivo. Agora que o Flamengo foi mais prejudicado até do que o Vitória, né? Você vê que o árbitro rapidamente já foi rebaixado, aliás, né? Medida sem noção. Eu acredito que essa questão do árbitro de vídeo vai ser reestudada, né? Porque
doeu no bolso de um grande, né? Se fosse a situação inversa, se fosse o Vitória que levasse aquele fumo do pênalti irregular, o jogador expulso, aí a coisa ia ser protelada, ia ficar aquele negócio, mas a gente sabe como é que repercute quando você prejudica um Flamengo e um Corinthians. É isso, então, eu vou lhe dizer, não precisa ter nenhuma bola de cristal para saber que isso vai acontecer fatalmente com algum outro clube grande. Vai acontecer, claro, toda rodada vai ter um prejudicado. Toda rodada tem algum prejudicado. Toda rodada. Tanto que Marcos Valença, nosso colega lá na Rádio Sociedade, falou: mal o Campeonato Brasileiro começou, o primeiro rebaixado foi a arbitragem. E já foi pra Série B. O Wagner Reway e os outros 10 assistentes. Enfim. Mas voltando a falar do jogo do Vitória. Teve o gol de Denilson! Nunca critiquei Denilson. Rapaz. Eu ouvi. Com a consciência tranquila. Eu ouvi uma frase assim: eu quero ver Denilson no Campeonato Brasileiro. Eu ouvi, eu não sei. O Yuri, você ouviu isso? Eu ouvi também. Você ouviu? Vocês ouviram aqui? Eu vi. Pode virar pra cá. Ouvi. Foi eu que falei. Foi você que falou? Foi eu que falei. Quero ver Denilson no Campeonato Brasileiro. Uma rodada. Jardel, Sim. morreu de inveja daquela cabeçada de Denilson. Você viu o Diego Alves ir na bola? Não, Você viu no meio de quem que ele subiu sim, ali? De Juan. E Heber tava lá atrás. Não, Heber tava na frente, Juan tava atrás, ele subiu em cima de Juan. Ótimo, o Denilson tá sendo útil. O time do Vitória é tão ruim que o Denilson parece ser Cruzamento, o Vitória cruzou 28 vezes, pelo menos pegar no pé do cara, velho. Você quer pra você? O cara fez o gol do empate. Graças a Deus, amém. Deus abençoe ele e os caminhos dele nessa trajetória na Série A. Mas que vai ser difícil, vai. Agora, claro, um cruzamento muito bem feito de Rainer e o Vitória finalmente, depois de cruzar tanta bola na 28 área, vezes. acabou acertando ele e o Denilson empatou. O que eu quero falar do jogo é o seguinte: Mancini disse que não queria expor ninguém, mas falou que precisa de reforços. Tá claro, é evidente que o Vitória precisa, né? E aí ele falou o seguinte: não, o Vitória circulava a bola, não tinha infiltração, não tinha uma tabela, não tinha uma jogada de pivô. O que é que o Vitória fazia? Chuveirinho. Chuveirava na área. Até que teve um momento que Pedro Botelho fez uma coisa horrorosa. Cortou pra dentro. O chute dele. Rapaz. Sem sacanagem, velho. Foi muito ruim. Pense em um chute ruim. Futebol americano, tentando acertar aquele field goal. Foi pior. Ele não acertaria nem o Não acertaria no futebol americano. Ele jogou no Flamengo. E aí, assim, eu tava na cabine da Rádio Sociedade e aí a gente fica de frente para o banco de reserva. Quando o Pedro Botelho chutou, Magrinho automaticamente lançou o horroroso, que é o bordão perfeito. Na meia rua ali. Aí, Mancini fez assim, ó, ele olhou e fez: bora. Aí, finalmente, ele desfez uma das convicções dele, que é não colocar Juninho de lateral. Aí o Vitória teve Guilherme, teve Juninho, depois saiu o Rodrigo Andrade, Jefferson estreou, o Vitória passou a ter o quê? Lateral. E aí o Vitória fez a jogada de ultrapassagem. Fez a jogada de ultrapassagem, Jefferson entrou bem. Porque assim, gente, quando a gente fala de jogador improvisado, o jogador ele treina todo dia naquele setor, naquela função, naquela posição, a mecânica do cérebro dele, ele sabe o que ele tem que fazer de maneira automática. É por isso que se repete tanto trabalho tático, trabalho de fundamento, para que a mecânica fique de fato apurada para, você tem que fazer isso, o corpo já sabe como é que reage. Rodrigo Andrade não fazia isso porque não é dele. Mas você viu que o Mancini falou que o Rodrigo Andrade era lateral no Paysandu, né? Não também. era não, jogava, mas ele é volante, ele foi contratado como volante porque joga como volante. Só Jefferson Mancini que disse. Já vinha com Rainer, já tinha ultrapassagem, já aparecia na frente, já cruzou, já ajudou a Rainer a fazer o cruzamento para Denilson, o Vitória do lado esquerdo com o Juninho e Guilherme. Esse malabarismo que Mancini vai fazendo, a gente tem que dar a mão palmatória de que ele está tentando fazer com que o Vitória melhore. Mas ainda assim ele precisa rever algumas dessas convicções dele, que o clube não anda. Pedro Botelho não pode ser titular, o William Correia e o William Farias não podem jogar juntos, ou é um ou é outro. Nenhum dos dois avança para poder invadir a área. O William Correia só fez isso 2 vezes no jogo e levou perigo ao gol de Diego Alves. Próprio Juninho sendo utilizado como lateral, Nixon que fez um bom primeiro semestre, ontem já não foi nem mais utilizado, né? Já não foi nem mais escolhido, estava no banco. O fato de José Wellison não ser uma opção para esse time, então tem algumas coisas que Mancini precisa rever suas convicções, mas esse malabarismo que ele faz, gente, infelizmente ele tem que fazer e é mais positivo do que negativo. Dá para salvar alguém no time do Vitória? Assim, fazendo um esforçozinho assim. Fazer um esforço. Eu gostei de Iago. A expressão. Iago jogou bem. Iago foi bem, a expressão boa. Esse fazer um esforço para salvar alguém. Iago. Eu ficaria com Iago. Iago fez um bom jogo. Iago e Jefferson entrou bem também. E do jogo todo, quem foi o Paquetá. Lucas Paquetá. Enfim, 80 minutos com jogador a mais. Vitória, pelo amor de Deus, faltou 37 jogos e 44 pontos. Só um detalhe. O Vitória não estreia vencendo em Série A desde 2009. Eita, Por bom tempo. Começou. Tchau. Valeu, galera. Um abraço.